assunto de hoje é Revolução Inglesa. Então a gente vai continuar falando da história geral. Com relação à Revolução Inglesa, a gente primeiro precisa refletir sobre a Inglaterra em si no século XVI e XVII, mesmo porque a Revolução Inglesa acontece no século XVII. Então, nesse período, a Inglaterra passa por alguns momentos transitórios, já que características feudais ainda aconteciam na Inglaterra, principalmente com relação ao tratamento da terra, ao plantio e ao comércio. Essa nação, então, passa por essa transição a partir do momento que entra no investimento comercial mais forte. E o capitalismo, então, vai surgindo nessa época. Bom, a Elizabeth I, que era uma rainha Tudor, filha do Henrique VIII, aquele do anglicanismo, sabe? Daquele vídeo de reforma protestante, ela vai iniciar esse processo comercial investindo na marinha inglesa. Ela investe, por exemplo, na questão da pirataria, que já foi discutido aqui no canal, entre outras coisas que vão fortalecer a economia inglesa da época. Outra coisa importante são as terras que o Henrique VIII, o pai dela, então, confiscou da Igreja Católica quando transforma a Inglaterra em anglicana. Essas terras foram vendidas, gerando lucro. E há também uma questão que são os cercamentos. Os cercamentos vão fazer com que antes, terras que eram comuns a todos os camponeses, terras que eram utilizadas de uma forma geral, acabam, como o próprio nome diz, cercadas, e por serem cercadas foram vendidas para nobres ou burgueses que investiam nessas terras. Essas terras foram concentradas, então, gerando um êxodo rural, já que o camponês não tinha mais espaço naquele território, vai para a cidade em busca de outros trabalhos. Trabalhos esses que, por exemplo, são as manufaturas têxteis. E aí o que acontece? Nada é por acaso. Nessas terras com os cercamentos, a maior parte da produção é voltada para as ovelhas, para a lã. E as manufaturas lá nas pequenas cidades que estavam se formando eram justamente têxteis. Então, uma é matéria-prima para o outro. E isso acaba também gerando um processo no futuro de revolução industrial. Mas isso vai ficar para mais tarde. Hoje a gente vai falar de Revolução Inglesa. A Revolução Inglesa na Inglaterra, ela na verdade é dividida em duas e a gente vai entender o porquê. A princípio, a Elizabeth I, então, uma rainha muito importante que vai diversificar a economia inglesa, ela vai morrer. Só que tem um problema. A Elizabeth I era conhecida como a Virgem. Se de fato era, eu não sei. Só que como era conhecida como a Virgem, justamente porque ela não teve nenhum herdeiro. E por não ter nenhum herdeiro, a dinastia Tudor, então, vai acabar com a Elizabeth I. Chegando, então, na Inglaterra, uma nova dinastia, os Stuart. E é aí que começa a questão da Revolução. Antes de falar dos Stuart propriamente dito, a gente também tem que refletir sobre a sociedade e sobre a religião na Inglaterra. Porque essa revolução, para ser entendida, é preciso entender também esses quesitos. Sobre a sociedade, a aristocracia ou a nobreza é então a parte mais alta, que acompanha o rei e que são proprietários de terra. Além disso, essa alta nobreza, essa aristocracia, eram geralmente anglicanos ou católicos. Se vocês viram o vídeo de reforma protestante, provavelmente sabem que o anglicanismo ele é muito próximo do catolicismo. Então não há conflitos, de fato, na existência dessas duas religiões. É claro que o Estado é anglicano e vai, então, priorizar o anglicanismo. A gente também tem que falar dos gentry, que é, então, na Inglaterra, também proprietários de terra, porém eles não têm títulos de nobreza. É claro que por serem proprietários de terra serão tratados como nobres muitas vezes, só que a mentalidade dessa classe é mais burguesa, e eles inclusive são calvinistas, que vocês também entendem, já que com certeza assistiram o vídeo de reforma protestante. E se não assistiu, corre lá para ver. Os Yeomen
são a classe média na época. Muitos deles não tinham terras, mas tinham comércios, entre outras coisas, que se atrelam também a uma classe burguesa. E, finalmente, mas não menos importante, a classe trabalhadora ou os camponeses. Classe trabalhadora essa que poderia ser tanto na cidade quanto o rural e, por isso, também poderiam ser camponeses. Essa é a sociedade como um todo. Percebam que burgueses geralmente tinham tendências calvinistas, puritanos, presbiterianos, que são então variações desse calvinismo. E a nobreza, quanto mais próximo ao rei, mais a chance de ser anglicano ou católico. Mas, Tati, por que isso é importante? Na Inglaterra, a Revolução Inglesa não é uma revolução apenas política, e sim religiosa. E é por isso que você tem que ter esse tipo de raciocínio. Outro fator importante é a política na Inglaterra. Como já foi discutido aqui no Historizando, a Inglaterra desde muito tempo trata o rei de uma forma diferente. Por quê? Existiu a Carta Magna, e essa Carta Magna, desde o período então da Idade Média, limitava os poderes do rei. E graças a essa carta é que o parlamento surge. Logo, a Inglaterra já trata de uma forma diferente o chamado absolutismo, porque o parlamento tem uma participação relevante, sim, nas decisões do rei. Além disso, o parlamento inglês ele é bicameral. Como assim? São duas câmaras, a Câmara dos Lordes, dos nobres e do clero, e a Câmara dos Comuns, que seria a burguesia e a gentry. Então, o que vocês têm que saber é que essa divisão também vai gerar conflitos. E essa questão de limitar o poder do rei é que pode causar problemas futuros. Em 1603, Elizabeth I morre e, como eu disse, ela não tem herdeiros. E é por isso que a família Stuart entra nesse caso. Jaime I, o primeiro Stuart, assume o poder, assume então o trono, e a princípio ele vai praticar várias coisas que não agradam o parlamento e a sociedade inglesa. A primeira delas é praticar a chamada intolerância religiosa. Por ter influências católicas, ele não vai permitir o calvinismo, por exemplo, e vai perseguir muitos calvinistas, ou presbiterianos, ou puritanos, enfim. Além disso, ele vai, então, graças à influência católica, aderir àquela questão do direito divino dos reis. Mas, Tati, como assim direito divino dos reis? Ele, então, vai ficar cada vez mais absolutista. E aí o absolutismo será que vai ouvir de fato o parlamento? É isso que acontece. Jaime I começa a mostrar um poder autoritário, um poder de decisões somente do rei, desagradando então o parlamento. Jaime I vai morrer em 1625 e o filho dele, Carlos I, vai assumir. E aí eu tenho mais conflitos ainda com relação ao parlamento. Carlos I vai permanecer autoritário, permanecer intolerante com relação à diversidade de religiões e também vai mudar as tarifas alfandegárias, instalando o que a gente chama de ship money. O ship money, que era um imposto anteriormente cobrado só em cidades portuárias, só em cidades que haviam portos, então com a chegada de produtos, ele vai acabar cobrando esse imposto em todas as cidades inglesas. E isso fere o parlamento porque quando o rei tinha que mudar alguma coisa, quando o rei tinha que criar um imposto, ele geralmente consultava o parlamento. E isso não estava acontecendo, porque Carlos I, assim como seu pai, estava sendo um rei muito autoritário. E aí o parlamento força então, pressiona então o Carlos I a assinar o que é chamado de petição de direitos. Essa petição de direitos limitava o poder do rei em relação à criação de novos impostos e também a relação com o exército. Em 1629, devido a toda a pressão que o parlamento faz em cima de Carlos I, ele dissolve o parlamento, ele fecha o parlamento e aí gera mais conflitos. Além disso, Carlos I tenta impor o anglicanismo na Escócia,
que era de maioria presbiteriana, causando então mais um rebuliço nesse sentido. Por quê? Os escoceses vão invadir a Inglaterra em 1640, graças a essa tentativa de imposição do Carlos I. Sem saída, Carlos I convoca o parlamento de novo. Só que aí o parlamento pressiona de novo o rei a aderir então à petição de direitos, a aderir a essa limitação, e ele dissolve de novo o parlamento, fazendo com que os ingleses percam essa batalha com a Escócia, já que Carlos I não consegue esse controle político no momento. Após essa derrota, o Carlos I tenta convocar o parlamento de novo, porém, novos conflitos são gerados. E aí entra a chamada Revolução Puritana, que envolve a questão do parlamento e a questão religiosa. De um lado, a Câmara dos Lordes acompanhava e apoiava Carlos I em suas decisões. Lembrando que é uma maioria anglicana e católica, e é por isso que tem a ver com a religião, graças à intolerância do Carlos I e à tentativa de repressão desses religiosos. Já do outro lado, existe a Câmara dos Comuns, juntamente então com presbiterianos e puritanos. Trabalhadores rurais e urbanos também entraram nessa. E aí começa o que a gente chama de uma guerra civil. E você que estuda história sabe que guerra civil é uma guerra entre então os membros daquele lugar, entre os membros da Inglaterra, envolvendo ou não o exército. E por falar em exército, a princípio a Câmara dos Lordes, por ter um poder maior, acaba iniciando com vitórias. Porém, surge um exército na Câmara dos Comuns, chamado Exército de Novo Tipo. Esse exército valorizava o mérito, valorizava o trabalho, e não só o nascimento, como por exemplo o exército da aristocracia. E por isso, aquele que tinha mais habilidades ganhava cargos mais importantes. O líder desse exército, chamado de Exército de Novo Tipo, que é um exército então que apoia a meritocracia, é chamado de Oliver Cromwell. E graças ao Oliver Cromwell como líder e esse novo exército, quem vence é a Câmara dos Comuns, juntamente com esses trabalhadores urbanos e rurais. Nessa então chamada Revolução Puritana, que foi essa guerra civil, surge um novo grupo chamado de niveladores ou levers. Esse grupo queria muito mais do que somente uma derrota do rei Carlos I. Queriam direitos sociais, queria voto, sufrágio universal masculino, todo mundo votando, todo mundo participando dessa política. Porém, o vencedor Oliver Cromwell acaba reprimindo esse grupo. Outro grupo que também ficou conhecido foram os diggers, ou os cavadores no caso. Esse grupo, além de direitos sociais, queriam então que todas essas coisas fossem coletivas. Queriam a volta de terras comunais, por exemplo, entre outras coisas que fossem mais coletivizadas. Muitos até falam mesmo em um pensamento comunista, mas essa ideia ainda não surgiu na Europa, então por isso cuidado para não confundir. Os levers e os diggers, então, queriam melhorias sociais. Só que o Oliver Cromwell, como um burguês, não queria então dar todo esse poder a esse grupo. E aí se instaura o que a gente chama de República Puritana. E o Oliver Cromwell vai então ser o líder dessa república. Lembrando que aí na Inglaterra essa foi a única república que existiu. Porque tanto antes quanto depois vai ser monarquia. Eu não sei se vocês sabem, se vocês estão antenados aí, mas até hoje a Inglaterra é uma monarquia. Ao final dessa guerra civil, o rei ainda tenta fazer uma contra-revolução, tenta atacar novamente, mas ele é impedido. E graças a essa tentativa, ele vai acabar sendo condenado à morte. Então Carlos I vai ser decapitado, morto no caso, né? E aí vem a chamada República de Cromwell ou Cromwell, que seriam então as medidas do Oliver Cromwell, aquele líder do exército de novo tipo. E o que o Cromwell vai fazer? A princípio ele vai abolir qualquer direito e qualquer privilégio feudal, dando então participação e melhorias à burguesia. E em 1653 ele faz uma coisa que não é esperada. Ele dissolve o parlamento.
se mostrando também um autoritário. E aí a gente fica um pouco confuso, sendo que o Oliver Cromwell lutou contra um rei autoritário e ele mesmo se torna autoritário. Foi com Cromwell também que a Inglaterra cresceu economicamente. Mesmo com esse autoritarismo, ele promove algumas mudanças na Inglaterra para esse crescimento. Um deles é o chamado Atos de Navegação. E o que é isso? Bom, naquela época, tinham nações que eram responsáveis pelo que a gente chama de frete. Como assim? Frete não é aquilo que você paga lá na internet quando você faz uma compra, que aí a pessoa transporta o produto para sua casa? Na época é a mesma coisa, só que ao invés de caminhão, avião, é através dos navios. E aí então você pagava um navio de uma nação para então levar aquele produto para você. Os atos de navegação vão fazer com que só os navios ingleses, pudessem fazer esse frete para a Inglaterra ou para suas nações amigas. Por exemplo, a Inglaterra comprou alguma coisa de Portugal. Portugal não tem navio para enviar isso para a Inglaterra. Então, só um navio inglês poderia ir lá buscar e, inclusive, cobrar Portugal para levar para a Inglaterra. Qual que é o problema disso? O que isso ocasiona? Nessa época, uma outra nação que competia bastante na relação marítima com a Inglaterra era a Holanda. E por que a Holanda competia? Ela ganhava muito nessa questão do frete. Se eu evito o frete holandês, eu acabo tendo um crescimento da marinha inglesa. E é por isso, então, que o crescimento econômico inglês acontece graças aos atos de navegação, entre outras coisas que o Cromwell vai promover. Em 1658, Oliver Cromwell morre e Richard Cromwell, que era o seu filho, assume o poder. Porém, ele não tem as mesmas habilidades do pai. Abre espaço para a restauração da monarquia inglesa. Carlos II vai assumir em 1660. Só que, diferentemente de Carlos I, o Carlos II não vai ter tantos conflitos com o parlamento. Ele morre em 1685 sem muito alarde. E aí, quando Jaime II assume o poder, é que as coisas vão ficar complicadas. Porque Jaime II tem aquelas influências católicas, aquelas influências absolutistas, que vão querer, então, coordenar tudo e ter todo o poder para si, desagradando mais uma vez o parlamento. E aí começa aquela novela de novo, não é mesmo? Só que tem um porém. Jaime II não vai ter o mesmo apoio do clero e da aristocracia, assim como Jaime I ou Carlos I teve. E aí acontece o que a gente chama de golpe palaciano. Ixi, complicou, né? Não complicou não. Pensa o seguinte, golpe palaciano é porque vão retirar o Jaime II do poder. Vão dar um golpe no Jaime II. E aí assume o Guilherme de Orange, que é genro do Jaime II. Mas por que isso acontece? Graças a essa insatisfação que estavam tendo com o Jaime II, para evitar uma nova guerra civil, para evitar novos problemas, se dá um golpe no Jaime II, tira ele do poder e coloca Guilherme de Orange. Guilherme de Orange, inclusive, que era holandês. Mas aí, para evitar novos problemas, o que o parlamento vai fazer? Já que aprendeu tudo isso com a Revolução Puritana. Aí entra a segunda fase da Revolução Inglesa, que é o que a gente chama de Revolução Gloriosa. Tati, mas por que gloriosa? Gloriosa porque, diferentemente da puritana, não teve uma guerra civil. Então, essa revolução chamada gloriosa vai ser, na verdade, a colocação do Guilherme de Orange no poder. Ele assume, então, o trono inglês. E muito mais do que isso, ele assina a Bill of Rights. Chique, né? Mas a Bill of Rights não é nada mais, nada menos do que assumir que o parlamento tem uma hegemonia em relação ao rei. O parlamento está acima, então, agora do rei, fazendo com que as decisões do rei sejam, sim, importantes, mas são dependentes também do parlamento, evitando esses conflitos e evitando a questão de querer ser a mais absolutista ou não. E é por isso que a gente coloca, então, esse momento de Revolução Gloriosa, um momento muito importante na Inglaterra, porque é aí
que a Inglaterra vira uma monarquia parlamentar de fato. É aí que o parlamento entra com toda a sua força e então sobrepõe muitos dos poderes do rei, que é o que acontece até hoje na Inglaterra. Você reconhece qual é o poder da rainha nesse momento na Inglaterra? É claro que nessa época de Revolução Gloriosa, o rei e a rainha ainda tinham sim uma participação política muito forte, mas foi perdendo ao longo do tempo graças a essa hegemonia do parlamento inglês. Além disso, essa hegemonia do parlamento também vai gerar mais tolerância religiosa, evitando conflitos com os puritanos. E eu não sei se vocês pararam para pensar, mas quem são os colonos das 13 colônias? São então colônias inglesas. Sim, muitos deles são puritanos. E não é à toa. Durante esse processo de Revolução Inglesa, principalmente no caso da puritana, que envolveram conflitos religiosos, muitos puritanos foram para as colônias fugindo da guerra civil e fugindo da perseguição de alguns reis com relação a esses puritanos. Então a Revolução Inglesa, na verdade, ela marca várias coisas. Ela marca essa questão colonial com relação às 13 colônias, ao futuro Estados Unidos. Ela marca também o início do que a gente chama de revoluções burguesas, que é então a burguesia querendo uma participação política, rompendo com o que a gente chama de antigo regime, que é o que a gente viu nos vídeos anteriores. A Revolução Inglesa foi a primeira, foi a inicial desse momento de rompimento com o antigo regime. Porque se eu tiro o absolutismo de jogada, eu estou rompendo com o antigo regime. Concordam comigo? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. É claro que a Revolução Inglesa é um processo grande, complexo, e isso só foi uma ajudinha na hora dos estudos. Se ficou alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo que eu tento te ajudar. Além disso, comenta também se você tem alguma sugestão para o canal, curta o vídeo, curta a página do Historizando lá no Facebook, continue me acompanhando. Eu agradeço demais os comentários que vocês têm deixado em vários vídeos. Assistam mais o canal e conte para os seus amigos, combinado? Um beijo e até a próxima. Carlos I vai permanecer autoritário, permanecer intolerante com relação às religiões